Número 6. Os soldados que ainda caminham. O Gettysburg National Park, na Pensilvânia, é um lugar carregado de história. Foi ali que aconteceu uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil Americana, e até hoje, o local abriga o Gettysburg National Cemetery, onde milhares de soldados foram enterrados. Estimativas falam em cerca de 5.000 corpos, entre soldados da União e dos Confederados, ou seja, um lugar onde muita coisa aconteceu, e talvez nem tudo tenha ficado no passado. Em um vídeo gravado por uma turista, algo estranho começa a acontecer. Look at that orb up in the tree. No. Wow, did you see that flashing? No meio da gravação, dá para ver formas surgindo, figuras translúcidas, com aparência humana, se movendo entre as árvores e pelo chão, como se estivessem caminhando. E não são apenas sombras. As formas parecem ter estrutura, como silhuetas completas. Segundo quem gravou, ela não viu nada disso na hora, só percebeu depois. O que levanta uma pergunta bem desconfortável. Se aquilo realmente estava ali, por que só apareceu na câmera? Tem gente que acredita que em Gettysburg a batalha nunca terminou, só ficou invisível. Wow, did you see that flashing? 5. Enterrado vivo. Esse caso aconteceu aqui no Brasil e parece coisa de filme. Em novembro de 2013, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, uma mulher foi até o cemitério visitar o túmulo de um familiar. Era por volta das 7 da manhã, véspera do dia de finados. Tudo normal. Até que, passando por uma das covas, ela percebe algo estranho. O chão estava se mexendo. No começo parecia algo leve, mas quando ela chegou mais perto, veio o som, um gemido abafado, vindo de baixo da terra. Foi aí que caiu a ficha. Tinha alguém ali. Desesperada, ela sai correndo e chama ajuda. Funcionários do cemitério chegam primeiro e logo acionam o resgate. Quando os bombeiros chegam, a cena é absurda. Vocês encontraram ele, tá todo soterrado? Tá? Não, tava desse jeito. Tava igualzinho ele tá agora. Manda pra ele passar dinheiro, pô. Ela manda pra Globo. Ali, ó, tá na quando ele passou com a sacolinha, subindo aí. Eu até falei assim, quando ele falou por direto, ele falou por isso, deixou eu passar com a gente. É doido, você não pergunta. É. Primeira vez que eu vejo isso, cara. Quando eu vi Os casos que acontecem, a gente nem fica sabendo. É, então, isso é muito. Aquilo acontece, se fosse um dia que ninguém estava aqui, já parando lá. é Clóvis, é dele? Clóvis. Seu Clóvis! Seu Clóvis! Seu Clóvis! Um homem, com a cabeça e os braços já para fora da terra, lutando para sair. Os socorristas começam a retirar a terra com cuidado, até conseguirem puxar ele completamente. Tudo isso foi registrado em vídeo, que rapidamente viralizou na internet, chegando até a repercussão internacional. O homem foi identificado apenas como Clóvis. Ele estava consciente,
mas confuso. Foi levado ao hospital, passou por avaliação médica e psicológica e, surpreendentemente, foi liberado no mesmo dia. Mas o mais pesado vem depois. A investigação aponta que, na noite anterior, ele tinha se envolvido em uma briga na cidade de Mauá. A principal suspeita foi tentativa de homicídio. Ou seja, ele provavelmente foi agredido, levado até o cemitério e enterrado vivo, de propósito. E tem mais um detalhe bizarro. A cova onde ele foi encontrado nem era para ele. Era uma sepultura que já estava aberta, preparada para um enterro que aconteceria no mesmo dia. Mesmo depois de tudo isso, o caso nunca teve uma conclusão totalmente clara. Ninguém foi responsabilizado. E o que realmente aconteceu naquela noite ficou em aberto. 4. O mausoléu escondido na floresta. O próximo caso vem de um explorador urbano chamado Michele. Ele é conhecido por visitar lugares abandonados, principalmente construções antigas escondidas em áreas isoladas. Mas em 10 de julho de 2023, uma dessas explorações acabou sendo bem mais pesada do que o esperado. Naquele dia, ele e a equipe foram até um mausoléu esquecido no meio de uma floresta na Escócia. Thank Got you a you. bit of a path. Got myself instead. O lugar estava completamente tomado pela natureza. Árvores densas ao redor, musgo cobrindo quase tudo e sinais claros de abandono. Quando eles chegaram, uma coisa chamou a atenção logo de cara. Uma pequena abertura no chão. Parecia levar para algum lugar subterrâneo. Eles tentaram iluminar com lanternas, mas o espaço era estreito demais para enxergar direito. Mesmo assim, decidiram descer, provavelmente esperando encontrar alguma estrutura antiga ou algo histórico. Mas o que estava lá embaixo era muito mais desconfortável. Louise Campbell, Willie Johnson. Does feel short of breath down here. Yeah. Feels like you can't breathe. Shame. Assim que chegaram, a luz revelou fileiras de caixões de chumbo, todos antigos, marcados pelo tempo, alguns corroídos. O lugar era apertado, fechado, e cada passo ecoava de um jeito estranho, até que eles encontram algo que faz todo mundo parar. Um dos caixões já estava aberto. Não parecia algo natural, nem desgaste do tempo. Parecia que alguém tinha mexido ali. E o pior, aquilo muda completamente o clima. Não era só exploração urbana. Era um lugar onde alguém tinha violado algo que deveria estar intacto há séculos. Rest in peace.
Enquanto tentavam processar aquilo, ficava claro que o mausoléu estava deteriorando. Paredes rachadas, inscrições apagadas, destroços espalhados. E o ambiente só piorava a sensação. O ar era pesado, difícil até de respirar direito. E mesmo assim, eles continuam, mas com cuidado, pois a maioria dos caixões ainda estava fechada, intacta, como se ninguém tivesse tocado ali por centenas de anos. O grupo passou algumas horas explorando, registrando tudo, mas no final decidiram ir embora e fizeram questão de deixar tudo exatamente como encontraram. 3. A cripta esquecida. Em 18 de agosto de 2024, um explorador do canal Grave Visitations decidiu visitar um cemitério judeu abandonado na Bélgica. O lugar já passava uma sensação estranha logo de cara, totalmente tomado pelo mato, caminhos quebrados, estruturas antigas começando a desmoronar. Algumas áreas até estavam isoladas, por risco de desabamento, mas mesmo assim, ainda dava para ver claramente a história daquele lugar, fileiras de túmulos antigos, flores de porcelana, fotos desgastadas pelo tempo, restos de vidro que um dia protegiam aqueles memoriais. Cada túmulo parecia contar uma história. Homens com uniformes militares, famílias, crianças, rostos congelados no tempo. Em um ponto, ele encontra o túmulo de um nome conhecido. So this is the grave here of Georges Remy, who was also known as Hergé. And he was born in 1907 and he passed away in 1983. Now there is another name under there, Fanny. That would be his wife. So his wife is still alive. Her death date is not on it. But I believe that she's living in America. She remarried. And believe it or not, she actually married the producer guy, I think, who was involved with Tintin as well. So that was strange. But she is still alive, living in America. I don't think she's going to be buried here, even though her name is on it. She remarried and lives in the States. But that is Tintin's creator, who's buried here. Lots of childhood memories from me growing up. Great cartoon. Used to watch it every Saturday morning, I think. So thank you, Georges Remy, for creating Tintin for lots of people like me and children all over the world. Ele encontra o túmulo de Hergé, o criador de As Aventuras de Tintin. Aquilo chama a atenção, porque conecta aquele lugar pesado com memórias de infância de muita gente. Mas mesmo com esse lado mais familiar, a sensação estranha continuava, como se ainda tivesse coisa escondida ali. E tinha. Em um momento da exploração, ele percebe uma abertura no chão, pequena, discreta, mas claramente não era natural. Quando ele olha melhor, se percebe que aquilo levava para um nível subterrâneo, um cemitério, embaixo do cemitério. Ele hesita por alguns segundos, mas decide entrar. And there's a fence there, but I'm hoping I can get down there to show you a look at the old underground crypt. Look how far that goes down. Wow, that is crazy, guys. Look at that. Right, guys, so we're down in here. We're down in here. And as I was saying, we need a torch. Wow. This goes on for ages. There's 800 people buried in here. Jewish people. Wow, this place is crazy. Look at this. Wow. Assim que desce, o cenário muda completamente. Lá embaixo, o ambiente era ainda mais pesado. Corredores estreitos e escuros, cheios de estruturas antigas. O ar era difícil de respirar. E o cheiro, pior ainda. So this goes all the way under the cemetery. There's
coffins in here. Oh no. A little baby's coffin. How sad. Little baby's lead coffin. They all look like they're little babies. There's more there, look at that. Wow. Look at this. There's more coffins in here. Wow, that's crazy, guys. More. They've all fallen off here, look at that. That's an old coffin there. See the wood on it? Wow. Wow, there's photographs in here. Look at that photograph. Whoa, look at all this. A huge lead coffin. And bones. More in there. Wow, this is crazy. The old photographs. Little boy. So these are all Jewish people that you see. And may they all rest in peace. Down here. Yikes, I don't believe it. A hip bone, look at that. Oh my god, this is crazy. Oh, it's creepy down here, guys. Oh, I need to get out. This is creepy. I need to get out of here. Caixões de chumbo e madeira estavam por toda parte, alguns inclinados, noutros quebrados, muitos já caindo aos pedaços. E o mais perturbador, restos humanos visíveis, espalhados, alguns parcialmente preservados, outros já completamente deteriorados. Em um momento, ele encontra algo ainda mais pesado. Caixões pequenos, de crianças e até de bebês. A reação dele é imediata. Dá para sentir o impacto. Não é só um lugar abandonado. É um espaço onde centenas de histórias foram simplesmente esquecidas. Estimam que mais de 800 pessoas estejam enterradas ali embaixo. E o mais impressionante é que muita coisa só ficou exposta porque o teto começou a ceder com o tempo. Ou seja, aquilo ficou escondido por décadas, talvez séculos, até começar a se revelar sozinho. Mesmo assim, a exploração continua. E quando ele volta para a superfície, o contraste é estranho. Lá em cima, ainda existem túmulos bem cuidados, com esculturas, detalhes artísticos, referências culturais, alguns até com estilos diferentes, como uma esfinge egípcia em um dos monumentos. Mas depois de ver o que tem lá embaixo, nada mais parece normal. E fica aquela sensação incômoda. Lugares assim não são esquecidos de uma vez. Eles vão sendo abandonados aos poucos, até que alguém acaba descobrindo o que estava escondido. 2. O som vindo debaixo da terra. Em 26 de outubro de 2018, um homem no Irã resolveu gravar algo que ele mesmo não estava conseguindo explicar. Ele estava em um cemitério, diante de uma cova recém-aberta. Segundo ele, um som estranho vinha de lá de dentro. No começo, era algo bem baixo, quase imperceptível. Dava até para confundir com o barulho do ambiente. Mas conforme ele se aproximava, o som ficava mais claro e mais inquietante. Parecia vir debaixo da terra.
Quem assistiu o vídeo depois ficou dividido. Alguns disseram que parecia o som de algo preso, como se tivesse alguma coisa lá embaixo tentando sair. Outros foram ainda mais longe, falando em algo humanoide, até mesmo acorrentado. Mas no fim, ninguém conseguiu explicar de verdade, nem o próprio homem. 1. O cemitério destruído nas montanhas. Agora é a vez do Franco Travels, sim, o mesmo cara da Franco TV, aquele que costuma explorar lugares assustadores. Dessa vez a exploração aconteceu em 25 de agosto de 2024. O local, um cemitério isolado, nas montanhas de Xixa, no Peru, um lugar com uma história pesada. Anos antes, um terremoto forte atingiu a região, destruiu várias estruturas, incluindo túmulos, e segundo relatos, até permitiu a fuga de prisioneiros na época. Ou seja, o lugar já carregava um histórico de caos, tanto natural quanto humano. Quando Franco chega lá, o tamanho do cemitério já impressiona. São milhares de túmulos espalhados pela montanha, muitos ainda com marcas visíveis da destruição. Mas o que ele encontra em seguida é muito pior do que qualquer dano estrutural. Look, you could already see bones. See it? Right here. That one's sticking out. See the arm? I'm gonna go ahead and zoom. But you could see the arm sticking out, like he was trying to come out or something. Oh, that's terrifying. I don't know. This doesn't look like the work of look at this. This doesn't look like the work of an earthquake. Oh, okay. So bodies will be seen here. So this is the bodies, just letting you know. But look at this. They pulled the caskets out. These are desecrations. This is not done by an earthquake. Look at this. Those are the top of a skull here. And this is, they probably were stealing the bones, but that's a baby skull right here. Look at the spinal cord. This right here is literally the entire body of an infant. You could even see the nightgown that's right around here, and I see hair. So this is probably somewhat recent. Not recent enough, but pretty recent. So right in here you could see the hair from the child, and this is the clothing. I think these were the legs. I don't know why they did this. This is beyond me right now. This actually might be one of the craziest areas of the cemetery. I was told that this was an earthquake and all the tombs opened up. This is actually something a lot darker than that. Logo de início, já dá para ver ossos expostos, como se algo tivesse aberto tudo, e não parecia ser só consequência do terremoto. Alguns caixões estavam completamente violados, arrancados, revirados, espalhados, e o cenário começa a ficar ainda mais pesado. Crânios, ossos, restos humanos por todo lado, alguns organizados de forma estranha, outros simplesmente jogados no chão. Em certos pontos, ele percebe algo ainda mais perturbador. Sinais de que aquilo pode não ser tão antigo assim. Marcas de queimado, roupas, cabelos e restos que indicam atividade recente. Como se alguém tivesse passado por ali, depois do desastre, e feito algo pior. I want to warn you guys, this is getting more graphic than what I ever thought this could possibly be. I don't even know if I'm even anywhere near this. There's like a body part just hanging on top of the tomb over here. You're about to see a child's tomb. Just letting you know, this is just wide open here. And I even think there's fragments of a picture in the bottom. Yeah, just a warning. So you can see what's left of some pictures here. And then you have literally like a mummy here. Completely desecrated. And you can see they were poking around with a stick. I think they were stealing from tombs. Look at this. Oh my god. I don't even know what the hell I'm looking at. I think those are feet. Here. Oh my god. They took the head.
Look at that. That's hair. It's like they took the skin off and stole the skull. And that's the hair. And they're probably going to use that for witchcraft. I don't know why they didn't take this one. But that is insane. Entre as descobertas mais difíceis de ver estão restos de crianças, bebês. Um dos caixões ainda tinha um corpo infantil, com roupa e cabelo preservados. Em outro, um corpo parcialmente mumificado. E não para por aí. Em alguns casos, partes dos corpos estavam faltando, crânios abertos, mandíbulas removidas, possivelmente para retirada de dentes de ouro. O cenário parecia completamente fora de controle. Quase como se o lugar tivesse sido abandonado e depois explorado por pessoas com outras intenções. Ainda assim, dá para ver sinais culturais. Alguns túmulos tinham cruzes, velas, símbolos feitos à mão, oferendas, misturando respeito com destruição. Mas essa mistura só deixava tudo mais estranho. Objetos pessoais espalhados, roupas jogadas, manchas escuras no chão, como se várias coisas tivessem acontecido ali ao longo do tempo. Depois de horas explorando, Franco decide ir embora. Ele desce da montanha e segue viagem de volta para Lima. Mas o cemitério continua lá, com milhares de túmulos, muitos deles abertos, sem nenhum tipo de restauração, sem limpeza, sem ninguém cuidando, e isso deixa uma sensação incômoda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque se esses casos já te deixaram desconfortável, o próximo pode mexer ainda mais com a sua cabeça. Até mais.